Hoje eu quero começar com uma ilustração que eu vi um tempo atrás, e é uma ilustração que eu gostei muito. E é assim, ó, tem um quadro grande, pensa assim num quadro bem grande, certo? Um quadro bem grande, bem grande. Aí tem uma pessoa olhando bem pertinho do quadro, certo? Bem pertinho do quadro. E ele está com uma dificuldade muito grande de entender o que significa aquele quadro, porque ele está olhando muito de perto. Então, se ele estiver nesse quadro olhando assim uma árvore, a compreensão dele é que esse quadro é uma floresta, né? Se ele estiver olhando uma pedra, para ele é um pedregulho gigante. Se ele estiver olhando uma pessoa caída no chão, machucada, ele pensa que é um quadro de morte. Se ele vê uma pessoa celebrando uma vitória, ele pensa que é um quadro de sucesso. De maneira que, quando você está muito perto de um quadro, você amplia aquele sentimento pequeno para todo o resto, porque você não tem condição, não compreende todo o cenário. Aí você chega para esse cidadão e diz: cidadão, dê uns 10 passos atrás. Então ele vai para trás. Quando ele observa o quadro inteiro, ele consegue ter uma compreensão muito maior de toda a imagem que está naquele quadro e consegue compreender muito mais do que apenas ver uma situação pequena. Assim é na vida da gente. Às vezes, a gente está vivendo uma situação tão pequena, tão focada, tão ali no momento da vida da gente, que a gente começa a achar que a imagem toda é aquilo que eu estou vivendo naquele momento. Todo o resto da minha vida vira aquilo que eu estou vivendo. Mas, às vezes, é importante você se afastar um pouco mais e perceber que aquilo é só um momento da sua vida. Que a sua vida é muito maior do que aquele momento que você está vendo, bem firme, bem nítido que você está vivendo naquele momento. E essa andada para trás aqui é algo que eu quero fazer com vocês hoje. Fazer você sair desse hiperfoco, às vezes, que você está sentindo. Por que isso é importante? Uma vez eu conversei com uma pessoa que estava vivendo um momento muito forte no casamento. O casamento estava complicado, né? Aí a pessoa achou que sua vida tinha acabado porque o casamento estava ruim. Sua vida acabou. E ela estava pensando até em se matar por causa disso. Não que ela fosse se matar, mas o sentimento é esse, né? Ah, minha vida acabou, eu até pensei até em me matar. Você sabe que para a pessoa se matar mesmo é um caminho grande, mas ela sente isso. Por quê? Porque ela pegou um momento da vida dela e disse: todos os meus sonhos e a minha vida acabaram. Porque ela estava vivendo aquilo tão forte naquele ponto que a sua vida toda virou aquilo. Aí ela acorda pensando nisso, almoça pensando nisso, dorme pensando nisso, todos os seus sonhos são pensando nisso. Tudo que acontece é o problema. Já viu isso? Pessoa que acorda pensando no problema, almoça pensando no problema, dorme pensando no problema, tudo para ela é esse problema. Você conversa com a pessoa só tem um tema, o problema. Porque ela está vivendo a árvore, mas não está vendo toda a imagem. Esse é um convite para você hoje. E para a gente fazer isso, a gente vai para a sabedoria bíblica. E eu vou conversar com vocês de um capítulo de Eclesiastes. O capítulo, um dos mais famosos, o capítulo 3. O sábio de Eclesiastes, que a gente julga ser Salomão, mas alguns podem dizer que é outro. Mas o sábio de Eclesiastes, ele tende a observar a vida através dos seus fluxos. Ele vê o sol nascendo e o sol se pondo. Ele vê o ciclo da água caindo do céu, correndo para o rio. Ele observa a vida como um quadro maior, desde o seu nascimento até a sua morte. E ele gosta de relatar esses ciclos que acontecem. E ele tenta, de uma maneira mais sistêmica, mostrar que a vida é bem mais ampla do que um único momento. E, ao mesmo tempo, faz reflexões sobre isso. Eu queria ver com vocês essas reflexões e, a partir disso, tirar algumas lições para você, de repente, que está vivendo muito focado no momento, conseguir ampliar o quadro da sua vida. Vejam só, Eclesiastes 3 diz assim, ó: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Aqui ele já estabelece uma coisa interessante, que ele vai tratar a nossa vida como ciclos de início e fim, de contrastes. Nascimento e morte. São contrastes de um ciclo. Todos nós nascemos e todos nós
morremos. Se o irmão não sabia disso, desculpe o spoiler para você, mas você vai morrer em algum momento, assim como você nasceu. Então, isso é um ciclo da vida. Olha só, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Percebe que é sempre dois contrastes. Esses dois contrastes acontecem na vida da gente. Talvez o irmão esteja no tempo de construir. O Ricardo está abrindo uma loja, né, Ricardo? Tá tempo de construir. Já tem outro irmão que está precisando derrubar o que construiu, porque já não faz mais sentido para a vida dele aquilo que ele construiu faz uns 10 anos. E estava na hora de derrubar. Tempo de chorar e tempo de rir. Isso aqui é muito impressionante, gente. Tem gente que acha que a vida é só rir. E tem gente que acha que a vida é só chorar. Mas há esse contraste. Tempo de prantear. Aqui é a pessoa que está no luto. E tempo de dançar. Qual foi a última vez que você dançou? Festejou. Comemorou uma festa. Meu irmão, está na hora. Se não tem festejado, você não está vivendo aquilo que o sábio está dizendo. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Coisa que essa sociedade não sabe mais fazer. Tempo de se conter. Porque todo mundo quer viver tudo, toda hora, de todo jeito. Ninguém pode aguentar, segurar mais nada. Mas tem um tempo de se abraçar e o tempo de se segurar. De se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Porque tem gente que está batendo na porta há muito tempo, mas estava no tempo de desistir. Porque também tem tempo de desistir das coisas que você está batendo atrás. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Lance fora as tralhas da sua vida. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Isso aqui para mim, por exemplo, eu às vezes, só acontece comigo. Eu falo demais. Não, mas não é assim de pregar, não. O irmão foi contar um negócio para mim, aí eu fui abrir minha vida, falei coisa que não devia minha para a pessoa. Aí pensei, por que eu fui falar isso? Não tinha nada a ver eu contar essas coisas, eu devia ter ficado calado, né? Eu não soube viver o tempo de calar, falei demais. Tempo de amar e tempo de odiar. Ai, é tão feio o tempo. Mas a gente odeia as pessoas na vida. Não é bom não, mas tem. A gente passa por esse sentimento. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, uma coisa que a gente aprende aqui já, eu vou continuar no texto, certo? Mas uma coisa que a gente aprende aqui já e que você deve levar para a sua vida é que a vida é feita de contrastes, certo? E o que isso tem a ver com a minha vida e como isso é importante para mim? Porque, amigo, deixa eu dizer uma coisa. Se você está vivendo um momento hiperfocado e acha que está vivendo um momento muito difícil e que sua vida acabou, entenda que a sua vida não é só isso. E se hoje você está vivendo um choro, não significa que toda a sua vida é um choro. E o choro tem hora para acabar. O choro é um ciclo que passa e vem a alegria. O seu momento difícil, amigo, entenda isso, que você está vivendo. É um período que você está passando, mas a sua vida não é só isso. Não eternize o seu sofrimento. Não eternize a sua angústia como se ela fosse eterna. Ela vai passar. Eu gosto de uma frase. Não há sol que sempre dure, nem tempestade que nunca passe. De maneira, amigo, que se como aquela pessoa que me falou, seu casamento está complicado, a pessoa lhe abandonou, você está chorando e pranteando, isso vai passar. E você vai reconstruir sua vida. Se você está vivendo um momento de desemprego, já está durando um tempo, você acha que nunca mais vai valer nada para ninguém, que você é uma pessoa fracassada porque não consegue, e isso você internizou se achando o fracassado, isso acontece com todo mundo, faz parte da vida, e você vai passar por isso. É bom entender isso.
uma das grandes realizações que nós temos para entender isso é de que os ciclos acontecem. Eles passam. E se você está passando um momento difícil, ele vai passar. E você vai viver algo bom. Talvez você veio aqui para escutar isso. O seu momento difícil vai passar. Aí, o que o texto continua? E aqui ele vai continuar. Ele parece que mudou de assunto, mas ele está falando o mesmo assunto, só que ele acrescentou algumas informações mais complexas. Vejam só o que diz o 9. Eclesiastes 3, 9. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, tendo visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Vejam só essa verso aqui, ó. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. E isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Deu um nó? Deu não, é fácil. Está aqui, olha. Ele está dizendo o seguinte. Primeira coisa. Existe o trabalho e existe a recompensa do trabalho. De novo, é o contraste. Entendeu? Existe o fardo de trabalhar e existe a alegria de aproveitar os frutos desse trabalho. Isso que ele está dizendo. Só que ele acrescentou algumas informações que a gente não estava muito pensando nisso. Ele começou a dizer o seguinte, rapaz, esse fardo é algo que Deus impôs aos homens. E sabe, Deus faz as coisas eternamente. E a gente não consegue compreender muito por que as coisas são do jeito que são. E olha, e o fato de ser eterno que Deus criou, ninguém consegue adicionar uma coisa nesse processo, nem retirar. De maneira que ele está dizendo, olha, todos nós vamos viver essas circunstâncias e não tem como você manipular o jogo. Porque esse é um jogo que Deus impôs para todo mundo, e todo mundo, de uma certa forma, vai viver isso que está acontecendo aqui. Você vai chorar, você vai ter alegria, você vai trabalhar, você vai ter recompensa, você vai ter... Tudo isso vai passar por sua vida. Mas você não consegue fugir, porque isso é quase uma imposição de Deus para toda a experiência humana que a gente vive. Por isso que o cara de 2000 anos atrás fala os negócios que faz sentido para a gente, porque aquilo que foi, isso tornará a acontecer novamente. E as emoções humanas que o cara de 2000 anos atrás viveu, hoje a gente vive também. Por isso que eu prego um negócio aqui para o irmão. O irmão diz assim, foi para mim. Aí tem um cara lá, da Ilha do Mel, que eu perguntei na internet, apareceu uma pessoa da Ilha do Mel, lá no Paraná, um negocinho pequenininho, e assiste lá o canal. Diz assim, foi para mim também. Por que a pessoa daqui diz que foi para ele, e a pessoa lá do outro lado do Brasil diz que foi para ele também? Porque os sentimentos humanos são parecidos e nós vivemos as mesmas coisas. Apesar de você ser uma pessoa única, você também vive experiências humanas semelhantes a todos os outros. E no videogame, nos jogos eletrônicos, a gente tem aqueles jogos online. O irmão mais velho não vai entender o que eu estou falando, não. Os irmãos mais novos vão entender. Sim, os jogos online, a pessoa tem uma regra do jogo. E todo mundo está dentro dessa regra. E tem que batalhar para vencer o outro dentro dessa regra. De vez em quando aparece um que parece que não morre de jeito nenhum, Diz que ele está com hack. Ele conseguiu um código que faz ele ter o poder de Deus. Então você mata ele, ele não cai. Você atira, ele não cai. Esse cara está fraudando o jogo. O que o sábio está dizendo é que você não tem como fraudar o jogo da vida. Você pode lutar para não envelhecer, mas você vai envelhecer. Eu vou lutar para ser eterno, mas você vai morrer. E o cara está lá, 80 anos, esticando as peles tudinho para parecer jovem, mas você vai morrer.
Você pode lutar para ter a maior segurança financeira do mundo e dizer eu sou rico e eu vou construir celeiros e amanhã o governo muda e o Collor rouba a sua poupança e você fica sem nada. Você tentou hackear o jogo para não ter problema de sofrimento financeiro, você não consegue. E você diz eu vou ter uma saúde de ferro, mas você sabe que não é assim. Aí o irmão pode dizer assim, mas isso é uma melancolia, isso aí é um sentimento ruim, isso deixa a gente mais triste. Você disse para a gente dar uns 3 passos para trás para poder ter uma certa alegria, uma percepção sobre a vida. E você está deixando a gente mais triste de saber que eu não tenho como manipular esse jogo, que de uma certa forma eu vou viver essas coisas. Amigo, não pense dessa forma. Porque a gente vai ver aqui, ó, preste atenção aqui no 3:12 de novo. Está na sequência aí, 3:12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. O que o sábio está dizendo? Uma vez que você não tem como manipular esse jogo, sabe o que você tem que fazer? Valorizar os dias bons. Você não tem, você vai passar por vários dias ruins. Uma vez que você sabe disso, quando você estiver vivendo o dia bom, aproveite, meu amigo. Porque esse é aquilo que faz a vida valer a pena. Sabe? E sabe qual é o problema disso? É que a gente só dá valor aos momentos bons depois que a gente perde. Só quando a gente está vivendo a tristeza, que a gente percebe que a gente tinha tanta coisa boa e não estava celebrando. Quer um exemplo? Joelho. Não é não? O irmão tinha um joelho bom, podia fazer futebol, podia escalar tudo, podia viver, andar, não sentia dor nenhuma, mas nunca celebrou o joelho. Nunca celebrou o joelho estava lá, você não usava, você não ia para o crossfit, né? Você não fazia as coisas. Aí no dia que você quis começar a fazer, descobriu que não pode mais. O joelho foi. E joelho não resolve, o joelho dá um jeito, né? Joelho você faz até uma operação, dura uns 5, 6 anos, tem que fazer de novo. Joelho aí se foi, você perdeu. Mas só celebrou depois que perdeu. Já pensou aquele irmão que não teve nunca uma hérnia, não sabe o que tá, qual é a bênção que você tem. Porque tem um irmão que tem uma hérnia, que dá uma travada nas costas. Rapaz, é uma dor desgramada, não pode trabalhar, fica preso numa cama, você aí está assim, não sabe a bênção que tu tem de ter umas costas que funcionam. Não é? Pense agora aí nos seus filhos, na sua esposa, no seu casamento, no seu emprego que você fala tanto mal. Quando você perder esse emprego, de repente você vai dar valor ao emprego que você tinha. Da saúde que você tem, dos familiares que você tem. Por que você não celebra isso como uma grande alegria? Fica sempre pensando no que não tem. Por isso, se você não pode manipular muito as coisas da vida, você tem que pensar naquilo que você tem hoje, na alegria que você tem hoje. E lutar para não perder, é claro. Outra coisa interessante aqui, no verso 12, diz assim: ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Embora você saiba que é um presente de Deus, se você não trabalhar, você não tem a recompensa. Uma coisa que eu quero dizer, embora a gente não possa hackear o jogo, não possa, né? Se você também não fizer a sua parte dentro do jogo, você também não vive as recompensas do que você fez. Então, se você quer viver coisas boas, alegrias boas, recompensas boas, faça por onde? Trabalhe, plante, vá atrás, para que você possa viver essas coisas boas. Existem alegrias que são recompensas pelo nosso esforço. E se você não se esforçar, você não tem essas alegrias. Ok? Olha só, vamos continuar aqui, que agora o sábio vai dizer que, embora esse ciclo esteja muito bem ajustado, e os irmãos aqui estão concordando que ele acontece para todo mundo, existem coisas nesse ciclo que não parecem estar muito certas. Dizem assim, ó, Eclesiastes 3,16, olha só o que vai dizer, ó. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Pensei comigo mesmo.
o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito e um tempo para tudo que acontece. Aí, ele está com uma reflexão aqui que está pesando na mente dele, das coisas que ele está observando. E para a gente ampliar essa reflexão, vou pular para o Eclesiastes 8, que vai complementar essa reflexão aí. Diz assim, 8:11. Portanto, não se executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias lhe prolongue, contudo eu sei com certeza que o bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Aí, ele está dizendo uma coisa aqui que eu acho interessante. Ele olhou para essa vida, viu o ciclo de nascimento, de morte, ele viu o choro e a alegria, ele viu várias coisas importantes, mas ele viu uma coisa: no lugar da justiça, a impiedade. E isso aflige o coração dele, sabe por quê? Porque tem coisas que estão fora do lugar. Por mais que esse ciclo seja bem bonito e bem organizado, existem coisas que estão fora do lugar. E machuca a gente observar que no lugar de um governante bom, por exemplo, você tem um governante injusto. Que no lugar de um patrão que deveria ser honesto, você tem um patrão praticando injustiça. Que no lugar de uma sociedade que deveria ser aceitável, bacana, em paz, há muita miséria, destruição e corrupção. E que essas coisas são ruins. E às vezes elas se demoram, porque Deus demora a fazer essa justiça. O coração dos homens fica inclinado para o mal, é isso que ele está dizendo. Porque, rapaz, Deus deveria agir para mudar essa circunstância mais rapidamente. Por que que Deus não faz mudar as coisas rápido? Por quê? Está vendo que tem um fuleiragem lá? Está vendo que tem uma condição ruim? Deus deveria agir. Porque senão o mal fica aí comendo solto. É isso que ele está dizendo. Isso aí é uma coisa que eu vi que eu não gostei. Achei ruim. E você vai ver o Eclesiastes, ele repete essas coisas várias vezes, né? Mas ao mesmo tempo ele diz, olha, mas embora eu não saiba como resolver essa equação, eu acredito que Deus, sendo justo, em algum momento ele vai resolver isso. Embora o pecador possa ganhar lá 100 vezes, né, e viver, né, um dia Deus vai resolver essa equação, porque senão os ciclos não aconteciam. E como ninguém consegue hackear esse ciclo, em algum momento esse injusto vai ser julgado pela sua injustiça. E de maneira que você percebe que no mundo, todo império ruim que se levantou, todo tirano, acabou caindo em algum momento. E a gente está vivo até hoje na história do mundo, porque de alguma forma isso foi equalizado. Porque se só o mal prevalecesse, ninguém existia mais. De alguma maneira, Deus julgou esse mundo e a gente está vivo hoje com 7 bilhões de pessoas nessa terra. E isso se equalizou. Mas eu vejo aqui, eu entendo aqui, que há essa coisa do contraste de justo e injusto, e dele achar que a balança está pendendo para o injusto. Eu tenho aqui uma reflexão que talvez esse sábio não esteja totalmente com toda a visão que ele deveria ter. Acho que está faltando para ele uma certa compreensão. Eu quero trabalhar essa compreensão aqui com vocês. Primeiro, porque eu quero... Felipe, mas qual é a compreensão que está faltando? Eu estou achando que faz sentido. Se eu só perguntar para você uma pergunta e você vai entender onde eu quero chegar. Uma pergunta. Nessa equação do sábio, do justo e do injusto, você é quem? Você é o justo? Você é o justo ou você é o injusto? Porque a gente, ser humano, sempre acha que a gente é o justo, né? A gente sempre acha que é o bom e que Deus está demorando para fazer a justiça com o cara ruim. Quem é o bom? É o fariseu que entrou no templo, bateu no peito e disse, obrigado, Senhor, por não ser como esse publicano, né? Então a gente é o fariseu que diz, eu sou bom. Por que Deus não faz justiça com o outro? Não é isso? Isso aqui que eu acho um problema. Sabe por quê? Porque eu não acho que a gente seja tão bom. Já pensou se Deus quisesse fazer justiça com você?
Vamos supor que toda vez que você pisasse fora do pinico, Deus não se demorasse com você. E na hora que você fizesse isso aqui de errado, Deus trouxesse o juízo para a sua vida. Pense aí. Você, vamos supor, pensou que fulano é bonita. Aí diz Jesus, né? Se você só pensar, você já está adulterando. Aí Jesus já expôs você, botasse você na frente da igreja dizendo que você traiu, já fizesse uma confusão, você tivesse que pedir perdão toda vez que você pensasse um pensamento que passou na sua cabeça. Assim, se Deus, sabe aquele Ananias e Safira na Bíblia? Estava lá e foram mentir, foram dar uma oferta, foram assim, estava na época da igreja primitiva. Aí estava todo mundo dando umas ofertas grandes, vendendo o que tinha, fazendo uma obra grande. Aí tinha esse casal, Ananias e Safira, que eles disseram assim, vamos vender também nossa propriedade, vamos dar uma oferta grande e fazer que a gente fique sendo assim bem no meio do povo, parecendo que a gente deu tudo que a gente tinha. Vamos fazer. Aí fizeram, venderam. Só que na hora de dar a oferta, não deram tudo, deram só a parte, para dizer que tinha dado tudo, mas não deram tudo, mentiram. Na hora que eles fizeram isso e falaram com Pedro, os dois caíram duro morto no chão. Está na Bíblia, certo? Novo Testamento, certo? Só para você. É o Antigo Testamento, não, é novo. Morreram, caem, bufo. Já pensou se Deus fizesse a justiça dele na hora que você mentisse? Já pensou? Que se você fosse dizer que ia dar uma oferta, não desse, você caísse durinho aqui, assim, pá! Aí você tem que começar a pensar, por que Deus se demora? Por que Deus não age com justiça tão forte assim no mundo? Porque sobrava um. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Se Deus agisse com justiça, não sobrava um. Aí sabe quem fala isso muito firme? É o nosso amigo Moisés. E Moisés foi um dos responsáveis pela implementação, né, recebendo de Deus, da lei, da instrução, que a lei é aquilo que demonstra que nós somos pecadores, que nós estamos falhando. E Moisés, preste atenção no que Moisés era. Moisés era amigo de Deus. Ele conversava com Deus todo dia. Diz que ele entrava na tenda do encontro, e tinha lá um encontro com Deus e conversava com ele. Que ele era amigo de Deus. Só que Moisés sabia que Deus é santo. Mas é santo de um jeito que se você entrar na presença de Deus, sem estar purificado, você cai durinho. E era isso que o livro do Êxodo mostra para a gente. Só que Moisés está aqui, intermediando Deus e o povo, né? Moisés, ao mesmo tempo, estava cuidando de um povo que era um povo rebelde. Difícil, complicado, incrédulo e desobediente. Como é que Moisés faz para unir um Deus que é santo, que fulmina se você chegar perto dele impuro, e um povo que não vale uma moeda, né? Um povo que é difícil de viver. Essa foi a crise do Moisés, a vida dele toda, né? As rebeldias, as complicações, as coisas. E Moisés estava nesse meio, nessa mediação. Agora vejam só a visão de Moisés. Salmo 90. É o Salmo de Moisés. Eu pulei alguns versos para a gente não ficar muito extensa a leitura, mas o que eu botei aqui já dá para a gente ter uma ideia. Olha só. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre de geração em geração. Perceba que Moisés também está falando de um ciclo de gerações em gerações. Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E aqui Moisés estica a baladeira para caramba, né? Não é só de geração em geração, de eternidade. Vamos supor que esse universo já foi, sei lá, a minhoca desse tamanho e explodiu, aí depois ele um dia vai voltar a ser pequeno. Foi uma eternidade, né? Então, antes dessa minhoca, né, explodir, Deus já era Deus. Ele está dizendo, de eternidade, de universo, aí não existe tempo para Deus. Ele é infinito, ele existe fora do tempo, toda a eternidade já existia Deus. Moisés esticou, foi muito. Ó, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite.
Como uma correnteza, tu arrastaste os homens. São breves como o sono. Aí ele sai de um Deus eterno, infinito, grandioso, poderoso, e vai falar de nós que é breve. A nossa vida como ser humano, diante de Deus, é um sopro. A gente é breve. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Aí no 7 ele começa a dizer a complicação dessa relação de um Deus eterno, santo, poderoso, grandioso, de um homem que é breve, pequeno e passageiro. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo seu furor. Conhece as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da sua presença. Aí Moisés vai dizer o seguinte: diante desse Deus, a ideia que temos é que a gente está debaixo de uma ira, de um furor de Deus, porque a gente é pecador. E Deus conhece os nossos pecados que ninguém conhece. Ele conhece nossos pensamentos, a intenção do nosso coração, nossas vaidades, nosso narcisismo. Ele sabe quem é a gente. Ainda que você possa parecer na frente dos outros que é bonzinho, Deus conhece o íntimo do seu coração. E ninguém consegue escapar dessa fúria, dessa ira de Deus. Por isso que Paulo fala lá em Romanos que Deus estava irado com os pecadores. No 12, eu já pulei uns versículos aqui, diz assim, ele começa a dizer o que ele vai fazer então, diante disso. Ensina-nos, esse verso é lindo, né? A contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos seus servos. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos em que tanto sofremos. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós as obras de nossas mãos. Consolida as obras de nossas mãos. O que Moisés faz? Entendendo que Deus é santo. E que ele está no meio de intermediando a presença de um Deus grandioso e santo, de um povo pecador. Moisés, em vez de clamar pela justiça, ele clama pela compaixão, pela bondade e pela alegria que vem de Deus. O sábio estava dizendo, cadê a justiça de Deus? Cadê? Por que Deus não faz? Por que Deus demora? Moisés sabia que se Deus viesse com a justiça, não sobrava um. E, em vez de pedir a justiça, ele disse, Deus, venha com a tua misericórdia. Venha com a tua graça. Quem é a graça de Deus? Quem é a misericórdia de Deus? Quem é o símbolo do ano aceitável de Deus? Jesus Cristo. Jesus veio proclamar o ano da graça de Deus. Foi por causa da obra de Jesus Cristo, quando ele morreu naquela cruz, que diz a Bíblia que toda a ira de Deus foi despejada sobre Jesus. E ele se fez maldição por nós. De maneira que esse Deus, que era um furor de ira sobre o pecado, despejou tudo aquilo que você merecia em Jesus. E Jesus naquela cruz rasgou o nosso escrito de dívida. Assim, ó, tá aqui tua dívida? Deixa eu rasgar, ó. Você não deve mais nada. Eu paguei naquela cruz. De maneira que a partir da experiência de Jesus, a pessoa que clama a Deus pode compreender que esse Deus não está mais irado. Porque a sua ira foi satisfeita nele mesmo que se entregou por nós. Não foi nem nós que fizemos alguma coisa para Deus deixar de ser irado. Foi o próprio Deus que se entregou por nós, por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por causa disso, Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho diante da presença de Deus. E é por esse caminho que nós entramos. Porque agora quando Deus nos enxerga, Ele nos enxerga a partir da lente de Jesus Cristo, da obra de Jesus, do sangue de Jesus Cristo naquela cruz. E quando Jesus ressuscitou, disse, está consumado, está pago.
Aí você observa que quando Moisés está clamando pela misericórdia, pela bondade de Deus, ele está clamando por meio de Jesus Cristo. E dizendo, por meio de Jesus, que eu posso me relacionar com esse Deus. Que eu posso entender o perdão de Deus, que eu posso entender a grandiosidade desse Deus. Por isso, toda vez que você chegar diante de Deus, não chegue de forma arrogante. Não chegue de forma se achando merecedor das coisas, porque você não merece. É sempre um aspecto de humildade, de quebrantamento, de pedir pela misericórdia e pela graça de Deus. De outra forma, você percebe que ele também pediu algumas coisas que o sábio nos ensinou. Ele disse, me dá alegria, Senhor Deus. Me traz o seu amor para que a gente possa cantar alegremente. Moisés também sabia que esses momentos de alegria são momentos especiais e devem ser vividos com alegria. Mas esse verso final eu queria repetir com vocês. Diz assim, Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Amigo, às vezes a gente vai até compreender que a vida é formada por esses momentos diferentes, de contrastes, e às vezes a gente não vai compreender, vai achar que aquele momento que a gente está vivendo são eternos e são complicados. A gente precisa ser ensinado por Deus, para aprender a compreender esses ciclos da vida. Moisés sabia disso porque ele trouxe, ele implementou as leis, e as leis na Bíblia são instrução. Então ele sabia que de Deus vem a instrução para a gente viver a vida. De maneira também eu quero dizer para vocês, a verdadeira sabedoria a gente encontra em Deus. Por isso que ele diz, ensina-me a ter esse coração sábio. A gente viver essa vida, a gente precisa buscar em Deus a sabedoria para saber passar pelo vale da sombra da morte. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,